6 visões do paraíso que você contempla quando o Espírito Santo te mostra. Você já teve aquele momento em que, de repente, sentiu uma paz tão grande que parecia estar em outro lugar? Ou então, numa oração ou num culto, teve a impressão de ver algo tão lindo que não dá para explicar? Isso pode ser o Espírito Santo mostrando um pedacinho do céu para você. Não é algo que a gente veja com os olhos do corpo, mas com o coração e a fé. É como se Deus abrisse uma janelinha para a gente dar uma espiadinha no paraíso. Muitas pessoas têm experiências assim, e a Bíblia fala sobre visões do céu. Não é coisa de outro mundo, é real, mas espiritual. O Espírito Santo, que é Deus dentro da gente, às vezes nos dá essas visões para nos animar, nos consolar ou nos lembrar que a vida eterna é muito melhor do que qualquer coisa aqui. Vamos ver 6 maneiras como isso pode acontecer, de um jeito simples, como se fosse um passeio por lugares que Deus já preparou para quem ama Ele. 1. Um jardim cheio de paz, como um parque no final da tarde. Imagine o lugar mais tranquilo que você já esteve. Pode ser uma praia vazia ao pôr do sol, um sítio com som de pássaros ou até aquele momento em que você acorda cedinho e tudo está quieto. Agora, multiplique essa paz por 1000. Assim é a primeira visão que o Espírito Santo pode mostrar, um jardim onde não existe pressa, briga ou preocupação. Na Bíblia, o céu é comparado a um jardim, como o Éden, onde Adão e Eva viviam. Não é um jardim qualquer, as flores não murcham, os rios são de água cristalina, e o ar é puro como depois de uma chuva de verão. Quem já teve essa visão conta que sente um cheiro bom, não de perfume, mas de algo vivo, como terra molhada ou frutas maduras. Exemplo: você já viu uma foto de um lugar tão bonito que deu vontade de estar lá? Às vezes, em oração, é como se Deus mostrasse essa foto, mas em 3D, com todos os sons e sensações. Não é sonho, é o Espírito Santo te levando para sentir um pouquinho do que Ele preparou. 2. Uma cidade de ouro, como um arranha-céu que brilha sem parar. Agora, pense numa cidade enorme, mas sem poluição, sem barulho de buzinas ou filas. Tudo nela é feito de materiais tão valiosos que, aqui na Terra, só reis teriam. As ruas são de ouro, não aquele ouro amarelado que a gente conhece, mas um ouro transparente, que brilha como vidro. As paredes são de pedras preciosas, como diamantes e esmeraldas, mas sem serem frias, elas têm vida, como se fossem vivas. Essa é a Nova Jerusalém, a cidade que Deus vai trazer do céu. Quem já teve uma visão dela diz que é como ver um castelo de contos de fadas, só que real. Não tem escuridão, porque a luz vem de Deus mesmo, não precisa de sol ou lâmpadas. Exemplo: imagine que você está num shopping enorme, cheio de lojas lindas, mas sem ninguém correndo ou empurrando. Tudo é gratuito, tudo é seu, e você não cansa de explorar. Assim é essa cidade, só que melhor, não tem fechado para almoço e ninguém diz não pode tocar. 3. Um banquete sem fim, como um churrasco que nunca acaba. Todo mundo gosta de uma boa comida, não é? Agora, imagine uma mesa gigante, cheia de pratos que você nem conhece, mas que são os mais gostosos que existem. Não tem restrição, pode comer tudo, sem engordar, sem passar mal, sem ficar com sono. E o melhor, você está sentado com pessoas que ama, familiares, amigos, heróis da fé, e Jesus está ali, no meio, rindo e servindo a todos. Essa visão do céu como um banquete aparece muito na Bíblia. Não é só comida, é comunhão, é alegria pura. Quem já experimentou um pouco disso em sonhos ou orações diz que é como se o sabor da comida fosse também um sabor de amor, difícil de explicar, mas inesquecível. Exemplo: lembra daquele almoço de família onde todo mundo estava feliz, a comida estava ótima e ninguém queria ir embora? Agora, tira todas as brigas, as preocupações e a hora de lavar a louça. Só fica a parte boa, para sempre. 4. Música que enche a alma, como um show que não cansa. Já ouviu uma música tão boa que arrepiou? Ou já cantou num culto e sentiu que algo maior estava acontecendo? No céu, a música é assim o tempo todo. Não é só um coro, são milhões de vozes, instrumentos que a gente nem conhece, e tudo soa perfeito. Não tem desafinação, não tem barulho de fundo, é uma sinfonia que nunca termina.
Quem já teve essa visão conta que é como se a música entrasse no peito e curasse qualquer tristeza. Não é só para ouvir, é para participar. Todo mundo canta, todo mundo toca, e ninguém se importa se não sabe música, porque lá, todos sabem. Exemplo, imagine estar num estádio lotado, todo mundo cantando a mesma música, mas em vez de gritaria, é uma harmonia tão linda que você chora sem saber por quê. Assim é a adoração no céu, só que sem ingresso caro ou fila para o banheiro. 5. Encontros com quem a gente ama, como um reencontro no aeroporto. Uma das coisas que mais doem na vida é a saudade de quem se foi. Mas no céu, não existe adeus, só até logo. O Espírito Santo às vezes mostra visões de pessoas que já morreram na fé, felizes e saudáveis, como se o tempo não tivesse passado. Não são fantasmas, são elas mesmas, só que sem dor, sem idade, sem limites. Quem já teve esse tipo de visão conta que é como ver a pessoa pela primeira vez, mas com um amor ainda maior. Não tem mais raiva, não tem mais lembranças, só gratidão e alegria. E o melhor, ninguém precisa ir embora. Exemplo, lembra quando você foi buscar alguém no aeroporto depois de muito tempo? Aquele abraço apertado, as lágrimas de alegria, a sensação de que nada mais importa? Assim são os reencontros no céu, só que sem a parte de ter que se despedir de novo. 6. A presença de Deus, como um abraço que aquece a alma. Todas as visões anteriores são incríveis, mas essa é a melhor, ver Deus. Não é como a gente imagina, não é um velho de barba branca nem uma luz ofuscante. É algo que enche o coração de uma paz tão grande que a gente entende por que vale a pena viver para Ele. Quem já teve esse privilégio, como alguns profetas da Bíblia, diz que é como mergulhar num oceano de amor. Não dá para descrever, mas sabe-se que é bom. Não tem medo, não tem vergonha, só a certeza de que tudo vai ficar bem. Exemplo, já sentiu aquele calorzinho bom quando alguém que você ama muito te abraça forte? Ou quando você acorda e sabe que está seguro? Assim é estar na presença de Deus, só que multiplicado por infinitos abraços, sem nunca soltar. Resumo simples, o céu é melhor do que a gente imagina. Essas 6 visões não são a única forma de ver o paraíso, mas são as mais comuns quando o Espírito Santo nos dá um gostinho do que vem por aí. Não é para a gente ficar só sonhando com isso, mas para ter certeza de que, por mais difícil que seja a vida aqui, lá tudo será perfeito. Jardim de paz, sem estresse, sem correria. Cidade de ouro, tudo é lindo e pertence a você. Banquete sem fim, comida, amor e risadas para sempre. Música celestial, uma adoração que nunca cansa. Reencontros, abraços sem adeus. Presença de Deus, o amor que completa tudo. Não é magia, não é ilusão. É a promessa de Deus para quem crê. E o melhor, não precisamos esperar morrer para sentir um pouquinho disso. Quando oramos, quando adoramos, quando ajudamos o próximo, o Espírito Santo já começa a nos mostrar que o céu não é um lugar distante, é a nossa casa, só esperando a gente chegar. Então, da próxima vez que você sentir uma paz que não vem deste mundo, ou uma alegria que não tem explicação, pode ser que Deus esteja te dando uma espiadinha no paraíso. Aproveite. E lembre-se, o melhor ainda está por vir. Quando a gente para pensar nessas visões do paraíso, dá até um frio na barriga, não é? Como se o coração soubesse que aquilo é real, mesmo sem a gente ter visto ainda. Mas tem uma coisa que muita gente esquece, o Espírito Santo não mostra só o futuro, ele também nos ensina a viver o céu agora, aqui na Terra. Por exemplo, imagine que você está num dia difícil, tudo dando errado, e de repente alguém te abraça sem você pedir, ou te dá um sorriso que parece sair do fundo da alma. Aquilo ali não é só gentileza, é um pedacinho da cidade de ouro se revelando. Porque no céu não vai ter egoísmo, nem pressa, nem pessoas passando por você como se não existisse. Então, quando a gente para amar de verdade, está praticando o paraíso antes da hora. Ou então, pense naquela refeição em família onde todo mundo está junto, rindo, contando histórias, sem ninguém olhando para o celular. A comida pode até ser simples, mas a sensação é de fartura, igual ao banquete sem fim. Não é sobre ter muito, é sobre não faltar o essencial, amor, gratidão e tempo.
O Espírito Santo usa esses momentos para sussurrar: isso aqui é só um gostinho do que te espera. E a música? Ah, a música é fácil de perceber. Já aconteceu de você estar cantando um louvor na igreja, ou até sozinho no chuveiro, e, do nada, sentir que as palavras estão saindo mais leves, como se alguém estivesse cantando com você. Não é imaginação. É a música celestial te convidando a entrar no ritmo do céu, onde tudo é harmonia. Até o silêncio depois de uma oração pode ser música, porque às vezes Deus não fala, Ele embala a gente. Agora, os reencontros, esses doem e alegram ao mesmo tempo. Quem já perdeu alguém sabe, a saudade é um buraco que nenhum abraço aqui preenche. Mas tem horas que a gente sonha com aquele pessoa, ou sente um cheiro, ou ouve uma voz na memória tão viva que dá para jurar que ela estava ali. Não é coincidência. É o Espírito Santo nos lembrando que o abraço sem a Deus não é lenda. Um dia, a gente vai entender que a morte foi só uma porta giratória, e que do outro lado todo mundo está nos esperando com o mesmo amor, ou mais. Por último, tem a presença de Deus. Essa é a mais difícil de explicar, porque não tem comparação. É como quando você está sozinho, mas não se sente sozinho. Ou quando chora e, de repente, vem uma calma que não faz sentido. Ou ainda quando você faz algo errado, mas sabe que tem alguém torcendo para você se levantar. Isso não é força interior, é Deus ali, do seu lado, como um pai que não larga a sua mão. No céu, essa presença vai ser tão natural quanto respirar. Hoje, a gente sente em doses, como quem prova um doce e já quer mais. O legal é que o Espírito Santo não é um guia turístico mostrando fotos do paraíso. Ele é como um amigo que te leva para dar uma volta no quintal da casa nova, antes mesmo de você morar nela. Cada paz inexplicável, cada lágrima enxugada, cada risada que nasce do nada é um convite. Vem, experimenta um pouquinho. O resto, eu guardo para você. Então, da próxima vez que a vida apertar, preste atenção. Pode ser que Deus esteja te mostrando o céu justamente no lugar onde você menos espera, num abraço, numa canção, numa mesa farta, ou até numa saudade que, em vez de doer, acende uma esperança. Porque o paraíso não é só um destino. É um jeito de viver, e o Espírito Santo está te ensinando, aos pouquinhos, como chegar lá. E tem mais, essas visões do paraíso não são iguais para todo mundo. Assim como cada pessoa tem um jeito único de amar, de sonhar ou de sentir saudade, Deus também mostra o céu de um jeito que só você vai entender. Para uns, pode ser a sensação de estar em casa depois de um dia cansativo, aquele alívio que vem quando você tira o sapato e sente o chão frio debaixo dos pés. Para outros, é o cheiro de café fresco de manhã, misturado com o som dos pássaros, como se o mundo inteiro estivesse dizendo: tudo vai ficar bem. Vou te contar um exemplo bem simples. Já sentiu aquela paz quando está chovendo e você está debaixo de um cobertor, ouvindo o barulho da água caindo? Não tem nada de especial acontecendo, mas algo dentro de você suspira: ah, é aqui que eu queria estar. Pois é. Isso é o Espírito Santo te dando uma prévia. Não é a chuva em si, nem o cobertor, é a certeza de que existe um lugar onde a gente não vai precisar se esconder de nada, onde a gente vai estar tão seguro que nem vai lembrar do que é medo. Outra visão que muita gente já teve é quando alguém faz um bem para você sem pedir nada em troca. Aquele momento em que um estranho te ajuda a carregar as compras, ou quando um amigo aparece do nada justamente na hora que você mais precisava. Nesse instante, dá para sentir um gostinho de como é o céu, um lugar onde a bondade não é exceção, é regra. Onde ninguém calcula, ninguém cobra, ninguém guarda rancor. É como se Deus falasse: lá, todo mundo vai ser assim, e você também. Até nas coisas que a gente acha ruins, o Espírito Santo pode mostrar um pedacinho do paraíso. Já passou por uma dor tão grande que, do nada, veio uma força que você não sabia que tinha? Ou já chorou tanto que, no fim, sentia que o choro tinha lavado algo pesado de dentro de você? Isso também é uma visão. Porque no céu não vai ter dor, mas vai ter a memória de como Deus te segurou em cada uma delas. É como se ele dissesse: você achou que estava sozinho, mas eu estava aqui o tempo todo, guardando cada lágrima sua num vidro, para a gente olhar juntos depois e rir de como tudo valeu a pena.
E tem as pequenas alegrias que explodem sem aviso. A risada de uma criança, o primeiro gole de um suco gelado num dia quente, a surpresa de encontrar dinheiro no bolso que você nem lembrava que tinha. Esses momentos são como pisca-piscas do céu, rápidos, mas tão brilhantes que iluminam o dia todo. O Espírito Santo usa eles para dizer: se coisas tão simples já te fazem feliz assim, imagina o que eu preparei para você. O segredo é prestar atenção. Porque o paraíso não vem em pacotes grandiosos, com anjos tocando trombeta, pelo menos não sempre. Ele vem escondido no cotidiano, como um presente embrulhado em papel pardo. Às vezes, é só uma voz dentro de você que sussurra: isso aqui é meu. E eu vou te dar muito mais. E aí, de repente, você entende que já está vivendo um pedacinho do céu, mesmo antes de chegar lá. E tem mais, o Espírito Santo também mostra o paraíso quando a gente enxerga a vida com outros olhos. Olha só alguns exemplos. Quando você vê beleza onde os outros só veem coisa comum. É como quando você para observar o pôr do sol e, de repente, aquele céu alaranjado parece uma pintura feita só para você. Ou quando você nota como a chuva faz as folhas brilhar, como se fossem diamantes. O Espírito Santo aponta esses detalhes e diz: isso aqui é um gostinho do que eu crio. E lá no céu, tudo é ainda mais vivo, mais colorido, mais real do que você imagina. 2. Quando você sente uma paz que não faz sentido. Já aconteceu de você estar no meio de um problema, tudo bagunçado, e do nada vem uma calma que não é sua? Não é você se forçando a ficar tranquilo, é como se alguém colocasse um cobertor quente em cima da sua alma. Essa paz é um convite. O Espírito Santo está dizendo: aqui na Terra você sente só um pedacinho, mas lá, essa paz é o ar que a gente respira. 3. Quando você ama sem esperar nada em troca. Tem horas que a gente faz algo bom para alguém e nem percebe, ajuda um desconhecido, ouve um amigo sem pressa, dá um abraço apertado só porque sim. Nessas horas, o coração fica leve, como se tivesse perdido peso. Isso é o paraíso se mostrando, amor puro, sem cálculo, sem preciso que me paguem. O Espírito Santo cutuca: viu como é bom? Lá em cima, todo mundo ama assim, o tempo todo. 4. Quando você percebe que não está sozinho. Às vezes é um pensamento que vem do nada: alguém está cuidando de mim. Ou uma coincidência tão grande que não dá para chamar de sorte, como quando você precisa de ajuda e, do nada, aparece a pessoa certa. O Espírito Santo usa essas coisas para lembrar: eu estou aqui. E no céu, você nunca mais vai se sentir sozinho, nem por um segundo. 5. Quando você sente saudade de um lugar que nunca viu. Já teve aquele sentimento de que falta alguma coisa, mas você não sabe o quê? Uma nostalgia de um lugar que você juraria que conhece, mas não conhece? Isso não é loucura, é o Espírito Santo mexendo na sua alma. Ele está dizendo: você foi feito para um lugar melhor. Essa saudade é a prova de que o céu existe, e você vai chegar lá. 6. Quando você entende que o melhor ainda está por vir. Às vezes a vida aperta, e a gente pensa: será que vai melhorar? Aí vem uma esperança que não vem de você, é como se alguém soprasse dentro do seu peito: segura firme, que isso aqui não é nada perto do que te espera. Essa esperança é um vislumbre. O Espírito Santo está mostrando: o paraíso não é só depois da morte. Ele começa agora, em cada confiança que você deposita em mim. E o mais legal? Você não precisa ser santo ou fazer coisa extraordinária para ver essas visões. Basta abrir os olhos do coração. Porque o paraíso não é só um lugar para onde a gente vai, é uma forma de enxergar a vida que o Espírito Santo oferece para a gente agora. Cada uma dessas visões é como um bilhete dobrado que ele deixa no seu caminho: isso aqui é seu. E tem muito mais. Quando a gente para pensar, o paraíso parece algo distante, como um sonho que só vai se realizar lá na frente. Mas o Espírito Santo não trabalha assim. Ele não guarda as coisas boas só para o final da história. Ele vai soltar faíscas de céu no meio da sua rotina, nos lugares que você menos espera. Vamos dizer que você está num dia ruim, o trabalho está pesado, as contas não fecham, e até o café da manhã queimou. De repente,
Você olha pela janela e vê um pôr do sol que parece pintado à mão, aquelas cores que nem filtro de celular consegue imitar. Ou então, no meio do trânsito, uma música toca no rádio que faz você lembrar de um momento bom, e de repente o peito esquenta. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo cutucando você. Olha aqui. Isso é meu presente para você hoje. Um pedacinho do que eu tenho preparado. Ou então pense numa situação em que você está tão cansado que até rezar parece difícil. Aí, do nada, vem uma paz que não faz sentido. Não é que os problemas sumiram, mas é como se alguém tivesse colocado um cobertor quentinho em cima da sua alma. Você não entende, mas sabe, isso não é coisa minha. É outra visão do paraíso, a paz que ultrapassa qualquer explicação, como se o Espírito dissesse: relaxa, eu tô no controle. Isso aqui é só uma parcela do descanso eterno que te espera. Até nas pessoas a gente enxerga o paraíso quando o Espírito abre nossos olhos. Aquela vizinha que sempre tem um sorriso para você, mesmo quando a vida dela também não tá fácil. Ou aquele amigo que, sem você pedir, aparece com exatamente o que você precisava ouvir. Não é sorte. É o Espírito usando pessoas comuns para mostrar que o amor do céu não é teoria, ele tem rosto, tem voz, tem mãos que ajudam. Cada gesto assim é um recado. No paraíso, a gente vai viver assim o tempo todo, amando sem calcular, dando sem medir. E tem mais, às vezes o Espírito mostra o paraíso nas coisas que a gente perde. Parece contraditório, mas não é. Digamos que você sonhava com um emprego, uma relação ou um plano que não deu certo. No começo, dói. Mas com o tempo, você olha para trás e entende que, se tivesse dado certo, você não estaria onde está hoje, num lugar melhor, com pessoas melhores, ou com uma lição que valeu mais que qualquer realização. Aí você percebe, o Espírito estava te protegendo de um paraíso falso para te levar pro verdadeiro. Essa também é uma visão, a certeza de que Deus não tira nada da gente sem ter algo muito melhor para dar. O legal é que essas visões não são prêmios para quem acerta tudo. Elas são como luzinhas que o Espírito acende no escuro para a gente não perder a direção. Às vezes, é só um cheiro de chuva molhando a terra que traz uma lembrança boa. Outras, é a risada de uma criança que faz você acreditar que o mundo ainda tem jeito. Ou então é aquela sensação de que, mesmo quando tudo dá errado, tem alguém segurando você pelas costas. O Espírito Santo não é complicado. Ele não exige que a gente decore fórmulas ou faça rituais para ver o paraíso. Ele só pede que a gente preste atenção. Porque o céu não é só um destino, é um convite para enxergar a vida com os olhos dele. E quando a gente aceita esse convite, descobre que o paraíso já começou. Ele está no perdão que a gente recebe quando não merece, na alegria que surge do nada, na certeza de que, no final das contas, tudo vai fazer sentido. Então da próxima vez que algo pequeno, ou grande, te fizer suspirar de gratidão, para e pensa, isso aqui é uma visão. O Espírito está me mostrando um pedacinho do que ele preparou. Porque o paraíso não é só lá na frente. É aqui. É agora. É todo dia que a gente deixa Deus nos surpreender.